Olá e bem-vindo a The House Inglês por Mnemotecnia. Meu nome é Abílio Borg, diretor pedagógico, e comigo você vai conhecer sobre um sistema pioneiro e revolucionário que desenvolve no público adulto a fluência no idioma inglês. Um sistema dinâmico e eficiente que promove o desenvolvimento real da fala em pessoas que têm um curto período de tempo para aprender. Na The House, não apenas a equipe de coordenação, mas também a direção e até a presidência são da área da educação, com ênfase em psicopedagogia e processos de memorização. Uma escola que aposta no desenvolvimento da fluência de seu aluno como sua principal fonte de divulgação. Venha comigo e vamos conhecer a The House Inglês por Mnemotecnia. Agora eu vou te explicar um pouco mais do histórico da escola. Tudo começa com o Walter Costa. Ele é o presidente, fundador da The House. Na época em que ele era professor, em 1993, ele percebia que ao ensinar alunos adultos com métodos tradicionais e traduzíveis, era impossível ter resultado positivo, porque o aluno ele sempre se sentia inseguro e travado na hora de falar. Aí que foi desenvolvido o nosso método, que é a mnemotecnia, que é uma técnica de memorização que o aluno aprende o inglês sem tradução através das nossas 4 habilidades, que é ler, escrever, ouvir e falar tudo ao mesmo tempo. O nosso método, juntamente com o ambiente de imersão, a gente simula um ambiente internacional em que todos os setores da escola, a comunicação é somente em inglês. É como se fosse um intercâmbio, mas o impacto que você sofreria lá fora, você sofre dentro da unidade, mas com o amparo de toda a equipe. Mas por que The House? The House representa a casa, e pra gente, a casa representa o templo interior, o self, que é um atendimento personalizado, é o que você precisa. E com isso a gente consegue propor um conforto, uma liberdade maior para você errar aqui dentro e para não errar numa entrevista de emprego ou num aeroporto. Por isso a gente simula um ambiente por imersão, que é um ambiente internacional, e aquele impacto que você teria lá fora, realmente você tem aqui com todo o amparo, mas o encorajamento da nossa equipe. Existe um cronograma, são 30 capítulos, e esses 30 capítulos são distribuídos no nosso material didático, que são 6 fascículos. É uma história em quadrinhos bem divertida, você acaba envolvendo bastante com a história, porque é uma história que começa no livro 1, passa pelo livro 2, 3, 4, 5, mas você só vai saber quem é o Mr. Enigmatic no último livro. Então esse envolvimento, essa expectativa gera realmente um interesse. E tudo que você tem um interesse, você memoriza com mais facilidade, né? E o mais importante, o fato de ser história em quadrinhos, você associa a imagem ao som, você não traduz, você pensa em inglês deduzindo. É um exemplo. Imagina que eu falasse pra você, do you want a glass of water? Talvez no primeiro momento você sentiria um friozinho na barriga ou tentaria traduzir. Mas se eu pegasse um copo com água na mão e fizesse a mesma pergunta, do you want a glass of water? Você não entenderia, posso ir no banheiro, certo? Porque não faz sentido. Então associar a imagem ao som, que é o que a gente faz com a vivência dentro da escola, faz com que você aprenda a pensar em inglês, sem traduzir. O material didático é composto por 6 livros de gramática, com seus respectivos CDs, mais 2 livros de conversação que englobam 4 níveis de conversação. Você tem certificados para cada término de livro e um de conclusão. Você tem o The House Card, é a nossa carteirinha que você tem desconto em empresas parceiras, mas também você tem descontos especiais na The House Store, que é a nossa loja que tem itens diversos, né? Desde móveis rústicos planejados a um kit de saboneteira da Bélgica ou um puff da Inglaterra. E eu falo isso porque a gente tem o The House Dollar. O The House Dollar é o seu desempenho. Então tudo que você fizer na escola você ganha The House Dollar, e o que você deixa de fazer você perde The House Dollar. A gente chama isso de fortuna, your fortune. O acúmulo da sua fortuna gera uma pontuação
Essa pontuação você pode trocar por itens da The House Store, da loja da The House, ou por cursos adicionais que a The House propõe. Então aqui a gente tem cursos de business para a área de negócio, a gente tem cursos para proficiency, formação de professores, a gente também tem TEAP, TOEFL, e tudo isso você pode trocar pelo seu desempenho. Então o seu desempenho realmente vale, né? É o The House Dollar, você pode trocar por qualquer item desses. Para que tudo isso aconteça, nós trabalhamos com 2 segmentos de aulas. Nós temos as aulas mestras, que são as aulas de gramática e conversação, que é a aquisição e a prática, e nós temos as aulas interativas. Cada aula interativa, a gente trabalha uma habilidade em foco. Então, por exemplo, eu tenho uma aula só de música, de redação, de pronúncia, de vocabulário, e a gente pode direcionar, às vezes, uma habilidade que você tem um pouco mais de desafio. Por exemplo, tenho mais desafio na conversação. Então, a gente pode direcionar aulas interativas que trabalham mais essa habilidade, para você desenvolver um pouco mais. Além das aulas mestras interativas, nós temos as aulas suporte, que são aulas bônus, né? Nós temos 3 tipos de aulas bônus. A gente tem uma aula que chama Welcome Route, que é uma aula de sobrevivência dentro da escola. Então você aprende dias da semana, horários, termos básicos para você chegar na recepção, já conseguir agendar sua aula em inglês, para você sentir mais à vontade, né, no ambiente de imersão. Nós temos uma aula que chama Backup Class, que é uma aula de reforço na conversação, e temos também o Upgrade, que é uma aula de reforço na gramática. Essas aulas, elas são inclusas no pacote e o aluno pode fazer essas aulas todas as semanas. Elas são totalmente gratuitas. Como nós trabalhamos com início imediato, a gente não depende de turmas, né, fixas, você é sempre avaliado individualmente na sala de aula. Então imagine-se que, por exemplo, nós estamos fazendo juntos uma aula agora. A gente está fazendo uma aula de gramática 1. E aí o professor, ele passa o conteúdo, mas ele sentiu que você conseguiu absorver 100% da aula. E eu absorvi, por exemplo, 50%. No final da aula, o professor vai te aprovar para a gramática 2 e vai me dar um suporte. Ou ele vai falar para fazer a gramática 1 novamente, ou ele vai me direcionar uma aula de reforço. Então o aluno, ele pode tanto acelerar quanto compassar de acordo com a sua necessidade. A The House tem em sua filosofia a missão de cuidar, de amparar e de confortar o seu aluno. Assim sendo, nós analisamos o caso de cada aluno e levamos em conta as suas necessidades específicas, seja você uma pessoa com facilidade para a língua ou com alguma dificuldade. Nós customizamos o nosso programa para que ele vá de encontro às suas necessidades específicas. Todos os grupos de aula The House, seja ela a aula mestra, interativa ou suporte, são distribuídos em pacotes de 2 a 7 horas aulas semanais. O número de aula influencia na duração do curso. Portanto, se você opta pelo curso Standard, ele tem 2 aulas por semana e a duração de um curso completo seria 24 meses. Se você opta por 3 aulas por semana, você tem uma duração de 24 meses e você vai optar pelo plano bronze. O plano prata tem duração de 24 meses com 4 horas aulas por semana. O plano ouro tem duração de 12 meses, sendo 5 horas aulas semanais. E o nosso top, que é o plano Immersion, ele tem 7 horas aulas semanais e a conclusão do curso completo é de 9 meses. Portanto, o nosso curso mais longo tem duração de 24 meses e o curso mais rápido, 9 meses. E lógico, você opta pelo plano que for melhor à sua necessidade. Agora, esse número de aulas, ele é distribuído semanalmente de uma forma flexível. Então, a escola ela funciona de segunda a sexta, entre 8 e 22, e aos sábados, entre 8 e 14. Dentro desse período, você agenda a aula como se você estivesse agendando um dentista. Você já sai de uma aula uma semana e agenda para a semana seguinte com mais flexibilidade. Dentro da mesma semana é encaixe. Só que esse encaixe eu tenho muitas opções. Agora, imagina, você opta por um pacote com 4 horas na semana. Você precisa eliminar as 4 horas na semana da melhor forma possível para você. Então, se é 4 dias de 1 hora cada, ou 2 dias de 2 horas, ou 1 dia 4 horas, ou de manhã, ou à tarde, ou à noite, fica a seu critério. O importante é eliminar aquele número de aulas na semana.
Como a The House propõe horários flexíveis e um atendimento personalizado, aqui você não tem turma fixa e nem professores fixos. Então você não depende de ninguém para começar o curso, para formar a turma. O início realmente é imediato. Você opta pelo melhor plano, você faz a sua matrícula e já agenda a primeira aula chamada Welcome Class. É uma aula que vai instruir como estudar através do material didático e também te instruir na parte de agendamento de aulas, cronograma do curso. Esse agendamento ele pode ser realizado via telefone, WhatsApp e também pelo portal do aluno The House. Através do seu login e senha você consegue ter toda essa comodidade no agendamento. Vamos fazer um cálculo juntos. Imagina uma escola tradicional. A mensalidade média de R$300. Coloca isso vezes um ano. Agora, vezes a projeção de 5 anos para você concluir o curso. É um valor exorbitante e ainda não estamos colocando material didático, 3% anual de aumento, matrícula, rematrícula. Aqui na The House, nós trabalhamos com um valor justo, em menos tempo e com um valor reduzido. Ou seja, além de todas as vantagens que apresentamos, horários flexíveis, turmas rotativas, professores rotativos, imersão do curso, além de tudo isso, os valores aqui são diferenciados. Porque você pode escolher um pacote de 2 até 7 aulas por semana. Todos os pacotes, além de ter o cronograma da mesma maneira, o valor também é o mesmo. O que diferencia é a duração do curso. Um valor justo para a sua necessidade. E essa é a The House. Esperamos que tenha gostado dos nossos diferenciais. E lembre-se, somente na The House você encontra sistema especializado no público adulto, com turmas específicas para o público teen de 10 a 15 anos. Ambiente em imersão, inglês falado desde o primeiro dia de aula. Horários totalmente flexíveis, monte a sua agenda de acordo com a sua conveniência. Uma gama de aulas que promove o desenvolvimento de maneira equilibrada das 4 habilidades do idioma inglês e início imediato. Comece o seu curso agora mesmo. Venha para The House e atinja os seus objetivos com a língua inglesa no tempo e velocidade que você precisa.